Antes de mais, agradecer o amável convite dirigido pelo Instituto Superior Técnico e pelo Museu de Civil, que é um belíssimo museu que já tive a oportunidade de visitar variadíssimas vezes, e felicitar a iniciativa desta exposição, que permite ver um património incrível, um património cultural que importa preservar, valorizar e divulgar, e nomeadamente este conjunto de palestras que acompanham a exposição. Quando me foi lançado o desafio, confesso que fiquei perplexo porque comecei a pensar, então, os meus colegas, como por exemplo o Pedro Salgado, a Ana, vão falar, a Ana Pascoal, não sei se tiveram a oportunidade já de assistir às conferências deles, e eu pensei, então do que é que eu vou falar para não repetir os temas e não repetir os mesmos materiais, e então comecei a pensar um bocadinho o que é esta questão dos cadernos de viagem e dos cadernos de campo. Toda a gente me ouve, não é? Certo? Não. Só para explicar, que, como foi dito, eu sou museólogo, portanto eu também trabalho no Museu da Saúde e como é uma equipa muito pequena também fazemos as atividades educativas. Eu acabo de completar a 15ª atividade da semana em 3 dias, mesmo antes de chegar aqui. Portanto eu já estava a sentir a voz ao chegar assim a ir para baixo, portanto se alguém não me ouvir, estão à vontade para interromper e pedir para eu falar mais alto. Então, o que é esta questão dos cadernos de viagem, dos cadernos de campo, que é uma questão que me acompanhou durante muitos anos, quando fui curador no Museu Nacional de História Natural e da Ciência. Sem querer preparar uma coisa muito teórica, porque há muita literatura sobre o assunto, resolvi fazer uma coisa muito mais visual, até porque muito do património que vocês vão ver hoje, ou alguns dos exemplos desse património que vocês irão ver hoje, muitas vezes está fora do alcance facilitado, digamos, do público e do olhar diário do público. Está essencialmente preservado em arquivos universitários, alguns arquivos nacionais, arquivos particulares, e portanto não é de fácil acesso. Portanto é uma coisa muito mais visual do que propriamente teórica. Mas, no entanto, precisamos de uma pequena reflexão inicial e sobre as designações de caderno de viagem ou de caderno de campo. Na realidade temos um conjunto muito diversos de materiais e de suportes. Estamos a falar de diários de viagem, estamos a falar de cadernos de campo, propriamente, portanto de registros científicos que acompanham o naturalista no século XVIII, depois o explorador no século XIX, ou o homem de ciência, digamos, no século XX, e esses cadernos de campo tradicionalmente combinam palavra escrita, portanto notas científicas de observação e de registro e desenho, mas também pode ser um livro de esboço, o famoso sketchbook que é tão popular hoje em dia, não é? De desenhar rapidamente aquilo que nós vemos. Podem ser notas soltas e aí os suportes são variadíssimos. Podem ser cadernos, podem ser embrulhos de chocolates, maços de tabacos abertos para anotar. E, finalmente, podem ser registros manuscritos científicos oficiais, porque ao longo da história nem sempre passamos pelo momento do trabalho de campo para o registro final pronto para ser lido por terceiros, mas sim, muitas vezes no campo tínhamos que despachar o assunto e esse documento ser diretamente remetido, quando as explorações eram ultramarinas, diretamente para a metrópole, portanto para as colónias, entre muitas formas de registro. Mas apesar desta variedade toda de realidades e de materiais, temos um conjunto de características comuns. E são estas características comuns que eu gostava de vos trazer hoje e passarmos por elas brevemente através de vários exemplos. Portanto, são sempre registros científicos, sejam registros acabados ou inacabados, totais ou parciais, no sentido que podem iniciar uma investigação mas não concluí-la, ou uma observação, que ilustram uma realidade observada, estudada e registada. Portanto, fazem parte de um processo científico. Acompanham a evolução histórica das metodologias e das práticas científicas, e já fui mencionando algumas coisas até agora, não é? As metodologias e as práticas científicas entre o século XVIII e a primeira metade do século XX, porque na realidade também trouxe um ou outro exemplo do início do século XX, vão evoluindo e, portanto, esses cadernos de campos e cadernos de viagem atestam essa evolução histórica e é muito importante. Remetem para recursos materiais e técnicos distintos e diversos, e já mencionei alguns aspectos, mas encontram a sua similitude, portanto, a sua semelhança num aspecto. Resultam sempre da necessidade, da disponibilidade e da versatilidade. Ou seja, estamos a trabalhar no campo. Nós não estamos a trabalhar num estirador ou numa secretária no conforto do gabinete. Portanto,
temos que ter materiais fáceis de transportar, sejam lápis de carvão, sejam aguarelas, sejam papel, portanto tem que ser tudo coisas fáceis de transportar que podemos ter ou no bolso, ou na algibeira, ou no século XVIII, eventualmente a serem carregados por portadores. Combinam sempre, como já disse, linguagem textual e visual, não é? O texto vem complementar aquilo que a ilustração científica pretende ilustrar e concentram-se essencialmente aspectos que causam estranheza ou novidade ao olhar do viajante, do naturalista, do explorador ou do homem de ciência. Quando eu digo estranheza, é ou novidade, é obviamente novidade científica, não é? Essencialmente descrevemos coisas que desconhecemos nesse processo do registro de campo, portanto são novidades, mas por um lado um caderno de campo ou um caderno de viagem, como o nome indica, é algo que nos acompanha sempre. E portanto, durante esse tempo do trabalho científico, também é o nosso diário de viagem, ou o nosso caderno de apontamentos pessoais em que anotamos impressões e muitas vezes essas impressões são associadas a aspectos que consideramos estranhos em determinada cultura, que é distinta da nossa, e obviamente conforme vamos recuando no tempo, essa estranheza vai aumentando, não é? Devido, digamos, ao conhecimento que fomos tendo ao longo dos tempos ou dos séculos da realidade que nos rodeia nos 5 continentes. Mas por isso, finalmente, apesar de terem uma linguagem que é entendida por todos os homens de ciência, ou seja, o registro, a ilustração científica e as notas científicas que acompanham essas ilustrações têm por objetivo a sua percepção por todos, ou pelo menos por todos os pares, aqueles que dominam a mesma linguagem, mas deixam sempre transparecer a personalidade de cada um, seja a personalidade humana, seja a personalidade artística. E são estes aspectos que vos trago hoje e que iremos ver através dos exemplos, através de 10 exemplos que eu trouxe de cadernos de campos e caderno de viagens. Como eu dizia há pouco, a realidade portuguesa é uma realidade muito peculiar porque sempre nos batemos com um problema financeiro. E esse problema financeiro, digamos, da economia, significa o quê? Que ao contrário do mundo anglo-saxónico, ao contrário do mundo francófono, há muito poucos homens de ciência ao longo dos séculos XVIII e XIX que trabalham por si. Ou seja, não trabalham com base nos seus recursos pessoais, nas suas fortunas pessoais, digamos assim. A nossa atividade científica, no contexto português e até no contexto ibérico, de uma forma geral, enquadra-se sempre em políticas científicas estaduais. E, portanto, a grande maioria dos cadernos de campo e dos cadernos de viagens que chegaram até nós, e hoje em dia, portanto, a seguir irei mostrar um exemplo, tem uma base de dados que contempla cerca de 300 ocorrências desses cadernos de campos, em arquivos privados, públicos, independentemente da sua localização geográfica, são sempre resultado de empreendimentos científicos financiados pelo Estado ou pela coroa, no século XVIII e no século XIX, e resultantes de políticas de fomento científico. Muito brevemente, passando muito rapidamente pela história, as primeiras grandes viagens científicas surgem no século XVIII, são chamadas viagens filosóficas, organizadas pelo Real Museu e Jardim Botânico da Ajuda, portanto um complexo científico criado junto ao Palácio da Ajuda no final do século XVIII, a partir de 1764-65, e que visou e funciona nesse sentido, enviar grandes explorações científicas para todas as zonas ultramarinas portuguesas e um aspecto muitas vezes esquecido dentro de Portugal também. Portanto, as viagens filosóficas ocorreram também dentro da metrópole, esse aspecto é muito pouco referido. E dessas viagens resultaram um considerável volume de informação e de ilustrações. E grande parte desses cadernos hoje em dia existem no Museu de História Natural cá em Lisboa ou no Rio de Janeiro, na Biblioteca Nacional do Rio de Janeiro. Um segundo momento na nossa história de fomento científico através do envio de explorações científicas tem a ver com a constituição da Sociedade de Geografia. A Sociedade de Geografia tem uma história assim um bocado caótica no seu início e, portanto, digamos que o financiamento de viagens e explorações só ocorre nos primeiros anos da sua constituição. Porque, como sabem, a Sociedade de Geografia ainda existe, mas daí estar ali em 1889, portanto, só na primeira década do seu funcionamento é que, de facto, houve um investimento a sério em explorações científicas.
E depois, já no século XX, através de duas instituições, essencialmente, uma universitária, o Museu Nacional de História Natural, portanto, hoje em dia que vocês conhecem como Museu Nacional de História Natural e da Ciência, portanto, da Universidade de Lisboa, através das suas secções de Zoologia e de Antropologia, que teve sucessivas missões, sobretudo em África, mas também em algumas zonas asiáticas e muito menos no Brasil. E, finalmente, a grande estrutura da exploração científica do Estado Novo e depois do início, digamos assim, do Estado Democrático, que hoje em dia, portanto, fundido na Universidade de Lisboa, o Instituto de Investigação Científica e Tropical, criado em 1945, com o nome de Junta das Missões Geográficas e de Investigações Coloniais, e que depois foi mudando sucessivamente de nome e ligeiramente de âmbito, de funções e de atribuições, mas que sempre fomentou essas viagens sistemáticas ao ultramar português e tradicionalmente dividindo essas explorações por explorações botânicas, explorações geológicas, explorações geológicas e por aí fora. Portanto, grande parte dos cadernos de campo que eu vou mostrar hoje são provenientes de políticas desenvolvidas por essas instituições ao longo da história. Portanto, hoje em dia conhecem-se, ou conhecemos até agora, cerca de 300 conjuntos de cadernos de campos, portanto, provenientes de explorações científicas, e o primeiro exemplo que eu trago hoje é de uma viagem filosófica, portanto, feita no âmbito do Real Museu e Jardim Botânico da Ajuda, liderada por um naturalista chamado Alexandre Rodrigues Ferreira, e aliás trouxe-vos exemplos de todas as viagens filosóficas do Real Museu e Jardim Botânico da Ajuda, e a viagem do Alexandre Rodrigues Ferreira, que durou quase uma década, foi feita essencialmente aos antigos estados do Pará e à capitania de São José do Rio Negro, no Brasil. Como se chama exatamente a viagem? Filosófica. Porquê filosófica? Porque no século XVIII o entendimento do mundo, ou o entendimento científico do mundo, 1700. Não é... Diga? 1700. Sim, 1700, exatamente. Não é o entendimento que teremos a partir do século XIX. Porque filosofia natural, não é? O termo filosofia natural, entende-se o estudo do mundo natural. Não é? À luz das teorias do Newton, percebemos uma coisa, nos séculos XVI e XVII, que o mundo é feito de um movimento mecânico, resumindo assim. E, portanto, importa, a partir de então, descodificar esses movimentos e esses mecanismos. E se quisermos a física moderna, a química moderna, a mecânica moderna e outras áreas cujos nomes depois foram caindo em desuso, como a pneumática, a hidráulica, etc., são áreas que pretendem estudar esses fenómenos físicos que regem o mundo. E, portanto, sob o chapéu do termo filosofia natural, cabe esse estudo todo do mundo natural nas suas múltiplas vertentes. A história natural, exagerando um bocadinho, significa a biologia, não é? Portanto, é o estudo do mundo, da diversidade biológica. E, portanto, daí o nome de viagem filosófica, porque o objetivo dessas viagens era precisamente estudar o mundo na sua totalidade. Aliás, todos os naturalistas do século XVIII foram enviados com instruções muito precisas da recolha sistemática de toda a informação que encontrassem sobre a vegetação, os minerais, os animais, as populações, a arquitetura das povoações, etc, etc, etc. A ideia era toda a realidade desse ultramar chegar à metrópole. E, portanto, foram organizadas várias viagens, a que durou mais tempo foi esta, liderada pelo Alexandre Rodrigues Ferreira. O que é interessante em termos de cadernos de viagem, portanto, aqui vocês têm 2 exemplos de cadernos de viagem retirados dessa viagem, portanto, não são registros oficiais, porque, como vocês irão perceber, temos registros, ilustrações de 3 categorias. Portanto, temos ilustrações feitas a carvão, que são feitas no campo e que começam a ser preenchidas a aguarela ainda no campo e que nunca foram acabadas, por diversas razões, ou porque finalmente o tema não interessou, ou porque muitas vezes os desenhadores morreram. Uma exploração científica no século XVIII é algo extremamente árduo. Por exemplo, nas expedições africanas, a grande maioria dos desenhadores morreram, só sobreviveram os naturalistas que esfiavam, e depois eram equipas muito pequenas.
Estou a falar como se fossem equipas muito grandes. Por exemplo, as explorações africanas eram compostas por um naturalista, um desenhador e depois portadores que eram contratados no local. Portanto, na realidade, 2 homens para descrever a natureza toda de um país, ou de uma área geográfica, digamos assim. Mas a questão interessante é que, portanto, inacabadas, ou por variadíssimas razões, registros como estes acabados, mas que não tinham como finalidade o envio direto, porque tradicionalmente o que acontecia, estes registros feitos no campo eram enviados cá e depois eram finalizados cá ou eram copiados e então na sua versão perfeita, a cópia perfeita, é que servia de registro oficial. Porque o objetivo final, isso não foi muito bem conseguido, porque depois é a eterna questão falta o dinheiro, era publicar volumes sobre a história natural do ultramar inteiro. A questão é que todos estes naturalistas eram formados em desenho. Portanto, até 1772, ano da reforma da Universidade de Coimbra, os alunos que cursavam a disciplina de História Natural, dentro do âmbito da História Natural, tinham uma disciplina, portanto, tinham aulas de desenho técnico e, sobretudo, de desenho ao natural, portanto, através da observação direta. Depois da reforma de 1772, haverão mesmo aulas de desenho para a formação dos alunos, nomeadamente dos que cursavam o curso de Agricultura e de História Natural, como se chamava. Porque a natureza é sempre um recurso económico. Não é? Esses naturalistas todas, ao longo do século XVIII, XIX e até mesmo do XX, nós não descrevemos a natureza por descrever, não é? Nós descrevemos a natureza e queremos conhecê-la para poder aproveitar os seus recursos económicos. As suas madeiras para a construção, as suas propriedades medicinais para os tratamentos terapêuticos, etc, etc. Só perguntar, disse que as expedições eram constituídas por um naturalista e por um desenhador. Sim. E algo que os naturalistas também tinham como disciplina de aprendizagem o desenho. Também desenhavam. Também desenho. No caso da expedição do Alexandre Rodrigues Ferreira, não. Não há nenhum desenho assinado por ele. No caso das expedições, por exemplo, do Feijó a Cabo Verde, portanto, outro naturalista a Cabo Verde, ou da expedição do Galvão da Silva a Moçambique, há desenhos assinados pelos próprios. Tradicionalmente, o naturalista, sendo, digamos, o cabecilha, o coordenador da expedição, o que é que ele faz? Ele faz a revisão taxonómica dos elementos estudados, observados e registados. Segundo exemplo que eu trago hoje, precisamente a viagem a Angola, chefiada pelo Joaquim José da Silva, e esta então com 2 desenhadores, o Ângelo Donato e o José António. A viagem a Moçambique, chefiada por um naturalista chamado Manuel Galvão da Silva, também com 2 desenhadores. A viagem chefiada pelo Joaquim Veloso de Miranda, essencialmente ao estado de Minas Gerais, que também durou cerca de 20 anos. Já um bocadinho posterior e fora do âmbito, e é um dos poucos casos que eu trago que não foi de expedição científica fora das políticas do Estado, no sentido fora financiamento do Estado, todo o trabalho do Bernardino António Gomes, portanto, Bernardino António Gomes, médico na Marinha, instalado no Rio de Janeiro. Por exemplo, Bernardino António Gomes tornar-se-á extremamente famoso e importante por várias razões, mas sobretudo porque, por exemplo, foi quem identificou as propriedades antipiréticas da quina. Portanto, ainda hoje em dia, não é? Como vocês sabem, quando fazemos a profilaxia da malária para ir a determinadas áreas do globo, nós tomamos antipalúdicos, e os antipalúdicos são baseados em substrato de quina. Portanto, a primeira descrição das propriedades antipiréticas da quina deve-se ao Bernardino António Gomes em 1804. E, portanto, o Bernardino, enquanto médica no Rio de Janeiro, explorou toda a área do Rio de Janeiro. No século XIX, financiado pela coroa portuguesa, uma grande viagem científica a Angola, liderada por um naturalista alemão que trabalhou ao serviço da coroa portuguesa, Ferreiro de Richvelwitz, que foi muito conhecida pelo seu trabalho botânico, mas que também foi uma viagem científica que tocou todas as áreas. Muitas vezes nos esquecemos da parte geológica e da parte antropológica de recolha de material etnográfica,
porque essas coleções não estão em Portugal, estão no British Museum, a parte botânica é que está em Portugal e, portanto, muitas vezes a outra parte é esquecida, mas que foi, de facto, uma viagem muito completa, que durou mais de uma década, ou quase uma década. Todo o trabalho aí, saindo do ultramar e concentrando-se na metrópole, no continente, desenvolvido por Joaquim Filipe Neri Delgado, provavelmente já ouviram falar, portanto, segundo diretor das comissões geológicas, portanto, as comissões geológicas criadas em meados do século XIX para a cartografia do território português, não só a cartografia portanto, das fronteiras, mas também a cartografia hidrográfica, topográfica, etc., do território, e o Neri Delgado, inicialmente assistente do Carlos Ribeiro, foi o seu segundo diretor e foi diretor durante muito tempo das comissões geológicas e depois da direção dos serviços geológicos, e todo esse material de campo do Neri Delgado ao longo dessas décadas todas ainda existe hoje em dia, está à guarda do LNEG. Todo o trabalho de um naturalista de origem açoriana e que foi essencialmente desenvolvido nos Açores e no arquipélago da Madeira, Francisco Arruda Furtado, e aqui dois exemplos de registro antropológico e etnográfico, já não de registro propriamente, não é? O que lhe interessa ali naquele esquiço são as habitações e as ruas e os arruamentos de São Miguel, e aqui tem a ver com as representações tradicionais pictóricas que se encontram nas casas de São Miguel. Apesar do Arruda Furtado ter trabalhado essencialmente, portanto, malacologia, o estudo das conchas, e muito pouco botânica. Mas também teve uma grande parte do seu trabalho associado às questões antropológicas. Porque o que lhe interessava demonstrar, no fundo, não é? O Arruda Furtado é um darwinista, portanto, trabalha na época áurea, digamos, do darwinismo, portanto, o que lhe interessa demonstrar é um efetivo atraso mental e desenvolvimento físico dos ilhéus, de uma forma geral, e em particularmente dos ilhéus açorianos, devido, não é, à sua geografia numa ilha, portanto, à lei da especiação e das condições de adaptabilidade do darwinismo. Depois, a famosíssima viagem, também financiada pelo Estado e pela Sociedade de Geografia, do Ivens e do Capelo, a Angola e Moçambique, no âmbito daquelas questões do mapa de cor-de-rosa, não é? Das lutas entre Portugal e Inglaterra para o domínio do território africano, viagem esta que durou quase também uma década, e aqui coloquei já logo dois exemplos daquilo que é o registro direto no campo, e depois o que é a versão finita publicada que se dá a conhecer ao público. Eles eram ambos desenhadores. Eram, mas sobretudo o Ivens. A maior parte das ilustrações no Angola contra a Costa, que é o nome da obra, são do Ivens. Finalmente, a viagem do Serpa Pinto, todos nós conhecemos o Serpa Pinto, também em África, que durou quase 20 anos, portanto em variadíssimos locais do antigo Império Colonial Africano-Português. E finalmente, um exemplo muito mais próximo de nós, que é todo o trabalho do Orlando Ribeiro, o geógrafo, em Portugal e em África, e aqui conseguem já ver dois exemplos dos seus cadernos de campo, que também, mais uma vez, combinam, neste caso são registros antropológicos, têm a ver com ofícios tradicionais dos locais que ele está a observar, e, portanto, combinam sempre desenhos, esboços, esquice e palavra escrita, e anotações científicas dessa realidade. Portanto, como vimos desde o início, os cadernos de campo são sempre registros científicos, independentemente da sua forma, se são acabados ou inacabados, totais ou parciais, e destinam-se a ilustrar aquilo que está a ser observado e estudado naquele momento. Obviamente, com a evolução dos tempos, ao longo do século XIX, vão ser introduzidos novos recursos, nomeadamente a fotografia. E já iremos ver alguns exemplos da introdução da fotografia nos cadernos de campo. E esta observação direta do mundo, que é registada em caderno ou em notas, muitas vezes é também autorrepresentada pelos próprios viajantes ou pelos próprios naturalistas. Quer no século XVIII, por exemplo, aquela ilustração é uma ilustração que ilustra, portanto, num dos cadernos de campo do Alexandre Rodrigues Ferreira, em que se vê precisamente
o naturalista, não é, subir um dos rios do Grão-Pará e ver, talvez não consigam ver, mas ele está precisamente a registar ou a desenhar. Ou ali na viagem do Capelo e Ivans, exatamente a mesma coisa, os naturalistas no barco em processo de registro da realidade. Acompanham, portanto, como vimos, não é, aos poucos, portanto, as práticas científicas vão evoluindo, as práticas científicas são codificadas e já irei mostrar alguns exemplos, ou seja, os naturalistas, além de receberem, ou depois os exploradores, ou depois os homens de ciência, além de terem uma formação académica, são sempre regidos por uma cartilha de instruções muito específicas que especificam tudo. Desde a forma de recolher, a forma de armazenar, a forma de remeter para o reino ou para o Estado e, sobretudo, a forma de registar e aquilo que importa registar. Porque a ilustração científica nunca é uma visão fiel da realidade, mas é sim uma visão através das lentes daquilo que importa mostrar. Porque, em última análise, o que importa na ilustração científica é a representatividade de um conjunto de características que nos permite identificar a determinada realidade. Ou seja, tem sempre a ver com taxonomia. Por exemplo, o que importa quando eu represento uma planta é que os caracteres sexuais dessa planta sejam visíveis. Não é só mostrar a planta como ela está naquele momento. Não é? E porque é que isto, novamente, uma ilustração do século XVIII, que acompanha um dos manuscritos ou um dos cadernos de viagem a Angola, em que se vê precisamente essas metodologias todas do século XVIII, não é? Portanto, as caixas de herbário para recolha de material botânico, a obrigatoriedade do registro através do desenho e da palavra escrita, vê-se aqui uma pessoa a recolher insetos, vê-se aqui a recolher plantas. Estas estruturas tinham dupla função, ou para recolha e conservação em líquido de determinadas espécies, nomeadamente marinhas, mas também répteis, mas também podiam ter utilização botânica. Como eu dizia há pouco, independentemente de ser no século XVIII, XIX e XX, e independentemente de haver uma grande liberdade naquilo que é um caderno de viagem ou um caderno de campo, os homens de ciência, digamos assim, são sempre espartilhados por um conjunto de regras muito específicas. E os materiais que vimos na ilustração anterior, por exemplo, estão patentes nas instruções que foram feitas no século XVIII para enquadrar as ditas viagens filosóficas, portanto, instruções estas escritas em 1781 e depois a primeira viagem, que é a do Grão-Pará, por acaso, do Alexandre Rodrigues Ferreira, começa em dezembro de 1783. E vemos novamente as caixas de herbários, as caixas entomológicas para a recolha de inseto, aquelas pás que são precisamente para a recolha de inseto, não é? Calca-se no chão uma vez o insecto sobe e por aí fora. Outro exemplo de instruções, mas já no século XIX, as instruções para os viajantes e empregados das colónias sobre a maneira de colher, conservar e remeter os objetos de história natural, etc., etc., que é já uma adaptação e uma correção das instruções de 1781, e, nomeadamente, nessas instruções é explicado especificamente o que é que importa desenhar, porque, como eu acabo de dizer, na ilustração científica, e provavelmente o Pedro Salgado terá explicado isso muito melhor do que eu, o que é que importa representar? Importa representar um conjunto de características físicas ou fisiológicas, digamos assim, de determinado organismo para a sua identificação taxonómica. Por exemplo, este peixe, não é? Em termos anatómicos e fisiológicos, todo o que é aquela questão das guelras e das barbatanas não está correto, mas visualmente é impossível. Não é? O que importa na ilustração é que essas características do sistema respiratório sejam visíveis para depois identificar. Neste caso isto é uma piranha, por acaso não sei, agora estou a inventar, mas podemos imaginar que há várias espécies de piranhas e uma das coisas que as distingue é precisamente esse sistema respiratório, ou esse sistema digestivo, ou as características sexuais. Portanto, são esses elementos que importam que fiquem representados. Outro exemplo, mas agora botânico, dos cadernos de viagem do Veloso de Miranda, em Minas Gerais, e é exatamente isso que eu estava a dizer, não é? É feita a representação da planta, no seu todo,
mas depois são feitas as representações em pormenor de todas as características, portanto, do pistilo, do fruto, etc., para poder haver uma identificação correta e uma classificação correta dentro da árvore taxonómica, não é, que é definida no século XVIII, que é baseada nas características sexuais do mundo natural, que se deve a Linneu, como vocês sabem. Portanto, como vimos, quer na ilustração anterior, quer nesta novamente, o que importa no campo é termos sempre materiais que são transportáveis, acessíveis e que podemos ter sempre a uso e não dependemos de terceiros para os poder usar. E obviamente que as coisas vão se simplificando ao longo dos tempos, não é? E aqui, além de... Aqui já vê-se mais elementos do que na ilustração anterior, não é? Levam-se os livros, porque é sempre importante confirmar a taxonomia com base na literatura existente, é exatamente como hoje em dia. Vê-se aqui o púlpito, precisamente para o desenho, não é? Este aqui é um desenhador e é o que ele está a fazer, está a desenhar. Vê-se os tais portadores e carregadores, vê-se a preparação da embalagem, não é? O R, pequena curiosidade, é Rex, portanto significa que esses materiais eram para serem enviados diretamente para o rei. Aqui mais dois exemplos em que neste caso o Capelli e Ivens se representam em atitudes de observação e porque a importância da portabilidade dos materiais de desenho e dos materiais de recolha, etc. É porque em qualquer momento podemos ser levados a trabalhar e a fazer um registro científico, muitas vezes nas condições mais adversas, não é? Como por exemplo ali em que se vê os dois no meio de um rio, portanto em cima de um mamífero, e provavelmente estarão a matá-lo para depois prepará-lo, para depois levá-lo, mas também logo em observação e registro. Pequena curiosidade, que tem a ver já com o tema que iremos abordar nos slides mais à frente, que tem a ver precisamente com essa questão da personalidade de cada um, e também da estranheza, não é? Aquele registro semicómico em que se vê o naturalista agarrado ao animal e quase a ser basculado para a frente. Aqui outros exemplos, mas desta vez do Francisco da Arruda Furtado, portanto um bocadinho anteriores, que tem a ver com trabalho desenvolvido nos Açores. Portanto, como eu dizia, o Arruda Furtado, além de interessado em antropologia, era muito interessado em malacologia, portanto, no estudo das conchas, mas também dos vermes. E porquê? Porque as conchas e os vermes, à semelhança do ser humano, são organismos, digamos assim, muito fáceis de estudar no âmbito das teorias darwinistas, simplificando um bocadinho, porque muito facilmente demonstram questões de evolução, de adaptabilidade, de especiação, etc. A combinação sempre da ilustração científica e da palavra em que registam sempre elementos como características distintas, locais de recolha e elementos que tais. Portanto, aqui já numa versão mais finita e acabada com aguarela, para depois, eventualmente, poder ser transposto para publicação e preparar pranchas mais acabadas, ou registros muito simples e muito rápidos. Dentro do estudo antropológico, por exemplo, do Arruda Furtado, uma das questões abordadas é a questão da topografia do território e também do clima, não é? Porque são questões que influenciam diretamente a nossa capacidade de adaptação como ser humano. E, portanto, há muitos registros sobre a topografia da Ilha de São Miguel e também sobre o clima. Portanto, ali é um registro que combina as duas realidades e é uma coisa muito mais rápida, muito mais simples, ainda assim legendada. Versões um bocadinho mais acabadas exatamente das mesmas questões, portanto, do registro da topografia e do registro climático da Ilha de São Miguel, e novamente aquela questão do que o que se registra é aquilo que é novo ou aquilo que é novo e estranho ao mesmo tempo. Portanto, o que interessa, por exemplo, o Arruda Furtado naquele ovo de galinha, se vocês conseguirem ler o que está por baixo, é a anomalia que esse próprio ovo apresenta. Não é por ser um ovo de galinha, não é? Podia ser distinto, eventualmente, as galinhas açorianas, eventualmente, e agora estou a ser irónico, poderiam ser diferentes das galinhas do continente,
mas o que lhe importa é essa anomalia que tem a ver com a clara e a gema e a presença das duas e o tamanho das duas. E já vamos ver mais exemplos também à frente desse tipo de questões. Muitas vezes o caderno de campo registra medições, porque obviamente o caderno de campo, devido ao seu formato muito variado, não permite uma representação em tamanho natural. E, portanto, implica medições e escalas e reduções da própria ilustração. Quando as ilustrações são acabadas e se destinam a ser lidas ou vistas por terceiros, obviamente a menção à escala está sempre presente. Aqui temos o registro trouxe este especificamente porque foi muito visto agora com o incêndio do Rio de Janeiro, do Museu Nacional de História, do Museu Nacional de História Natural, do Rio de Janeiro. Portanto, isto é um dos famosos meteoritos que se viram nas ruínas do incêndio agora, que foi descrito pela primeira vez em 1788. E esta ilustração, ou este registro científico, já é o registro acabado que foi enviado para o Reino, para, na metrópole, a coroa, ter conhecimento deste meteorito. E, portanto, é uma representação com uma escala distinta da realidade, porque, obviamente, era impossível. Ao contrário, por exemplo, e ali não está a escala, obviamente, da representação daquela planta, também foi enviada do Brasil no final do século XVIII, em que o naturalista teve o cuidado de representar em tamanho real todas as plantas que descreveu. Descreveu 56 plantas do Piauí, que é uma área do Brasil, pelas plantas com propriedades medicinais. E, portanto, vocês não conseguem perceber por aquela reprodução, mas aquilo é um A2. Não é? E, portanto, aquilo é um caderno de campo em que ele foi colando várias folhas e foi adaptando as folhas para representar sempre em tamanho real a planta, a fruta, a folha, ou seja, aquilo que tem propriedades medicinais, ou eventualmente a casca, em alguns casos. Muitas vezes, os cadernos de campo, para nós, não é? Para nós ou para quem os estudar, colocam uma dificuldade. Sendo um registro feito no campo diretamente e muitas vezes inacabado, muitas vezes o que importa é a ilustração, é o visual, e a nota científica desaparece. Então, por exemplo, temos este registro antropológico que tem a ver com as pinturas faciais de uma etnia no Brasil e não sabemos hoje em dia, porque não temos qualquer legendagem do desenho e não temos qualquer nota científica que possa acompanhar, ou perdeu-se no tempo, esse registro e, por exemplo, não conhecemos o significado dessas pinturas. Não sabemos, por exemplo, se a pessoa que está mais pintada seria uma pessoa importante na aldeia, um sacerdote, etc., menos pintado, etc. Alguns exemplos daquilo que eu disse, a partir da segunda metade do século XIX, o registro fotográfico faz uma entrada fulgurante naquilo que é o trabalho de campo, não é? Os exploradores e depois os homens de ciência usam abundantemente a fotografia que vem aos poucos substituir o desenho, mas no entanto o desenho permanece, até porque o que importa depois é essa fotografia, então poder ser transposta para a publicação. E, por exemplo, vocês têm aqui um belíssimo exemplo de um caderno de campo do Arruda Furtado, em que a fotografia está diretamente colocada, não é? O que lhe interessa aqui, mais uma vez, é uma coisa estranha, é uma anomalia de uma couve, numa couve, e ele anota ao lado, depois da revelação da fotografia, o que é que lhe interessa, ou aqui já fotografias numa publicação do Paulo Chauffat, do geólogo, ou aqui registros fotográficos abundantíssimos do trabalho já levado a cabo nas missões antropológicas no século XX pelas muitas das investigações coloniais. Finalmente, voltando ao mesmo assunto, portanto, essa questão da novidade científica, que importa ser registada, e da estranheza. Portanto, muitas vezes o caderno de campo também é o suporte para nós registarmos não só, portanto, toda essa informação científica, mas também o nosso diário, não é? Aquilo que nos causa estranheza. A alimentação, o clima, as dificuldades
físicas que temos, as doenças que temos, as pequenas histórias que acontecem à equipa, à nossa volta, e nomeadamente a dificuldade das viagens. Por exemplo, a viagem do Alexandre Rodrigues Ferreira no século XVIII, sendo uma viagem feita quase toda essencialmente através de rios, ao longo do estado do Grão-Pará, e de imensas cachoeiras, é uma viagem extremamente difícil em termos físicos e de comunicações. E, portanto, muitos dos desenhos têm a ver com essa dificuldade de alcançar os locais, muito do registro diário também tem a ver com essas questões do cotidiano e da própria exploração científica. Mais dois exemplos, aqui neste caso novamente do Arruda Furtado, das questões da estranheza, não é? Mais uma vez anomalias numa laranja, ou aqui anomalias numas folhas de era, e distinções e diferenças em folhas de era. Ou aqui o cuidado na ilustração daquilo que são as diferenças, digamos, etnográficas e antropológicas entre os povos em Moçambique, que eram particularmente visíveis em Moçambique, não é? Porque Moçambique fica no centro de uma rota que é a carreira da Índia, não é? Portanto, está próximo da Ásia, mas ao mesmo tempo é africano e tem contacto terrestre para o continente africano e tem contacto marítimo para a Europa, portanto, sempre foi uma população muito miscigenada, e depois em termos religiosos também e políticos. E, portanto, o cuidado de mostrar essas várias etnias que convivem todas no espaço moçambicano. Situações do cotidiano, aqui na viagem do Serpa Pinto, em que se vê os naturalistas, portanto, numa aldeia, em contexto de convívio com os aldeões, provavelmente também em registro das suas práticas, dos seus hábitos, dos seus cotidianos. E como eu dizia há pouco, ao início, o caderno de campo, não é, também acaba por ser uma distração durante a viagem científica e acaba por ser o reflexo da personalidade dos naturalistas, dos exploradores que os utilizam e que fazem deles o seu instrumento de trabalho. E, portanto, servem para todo o tipo de brincadeiras, piadas, ilustrações divertidas. Aqui não trouxe nenhuma, mas muitas vezes pornográficas também, em que aqui se vê precisamente, portanto, aqui provavelmente é uma sátira aos ingleses, não é? Porque, mais uma vez, a viagem do Capelli Ivans tem a ver com essa questão do mapa cor-de-rosa, do domínio de território português, ou outra vez ali, exatamente o mesmo género de ilustração que já tínhamos visto na outra, a dificuldade do explorador em manter-se em cima do animal, ou, por exemplo, uma das questões com o Arruda Furtado, ou um dos elementos com o Arruda Furtado, percebe-se que desenha imenso em anotações nos cantos dos seus cadernos de campo, são cães. Não é? Portanto, provavelmente ele divertia-se quando não tinha nada para fazer, a desenhar cãezinhos por todo o lado. Visualmente, porque temos visto só folhas soltas, o que é que são os cadernos de campo do Nery Delgado? Aqui vocês não têm a escala, mas este caderninho de campo é pouco maior do que o tamanho do meu dedo. Portanto, aquela letra que vocês veem ali tem que pô-la e dimensioná-la à escala, porque, mais uma vez, o que importa é ser transportável, ser prático e, a qualquer momento, neste caso, poder ser tirado do bolso. Porque, no caso do Nery Delgado, as viagens científicas feitas por ele, portanto, de descrição da geologia, digamos assim, e descrição mineralógicas, eram feitas muitas vezes de forma individual. No máximo, ele tinha, depois era um portador para carregar os seus materiais. Aqui, aspecto visual e finito daquilo que é o registro, então, que depois é enviado para a coroa, já no século XVIII, portanto, encadernações a cor, com taxas a ouro, etc., ilustrações extremamente bem acabadas, e com frontispícios alegóricos, etc. Aqui uma representação alegórica das Américas, e aqui, por exemplo, um registro que indica especificamente em que dia foram remetidas para o reino as espécies, os desenhos que acompanhavam, as notas científicas que acompanhavam. Muitas vezes esses conjuntos hoje em dia não os temos, mas em alguns casos conseguimos recriar esse processo todo. Mais 3 exemplos das viagens do século XVIII.
Novamente o exemplo da piranha, aquela ilustração botânica, mais uma vez para vocês perceberem a importância da representação não fidedigna da realidade, mas sim das características que importam a registar para a identificação inequívoca daquela espécie mais nenhuma. E aqui um exemplo muito peculiar, que é simultaneamente uma ilustração e um herbário de borboletas. Portanto, este códice que está no Museu de História Natural hoje em dia é um compêndio de borboletas da região do Rio de Janeiro e é simultaneamente um herbário, no sentido que foi feito diretamente a partir das borboletas. As borboletas foram prensadas e depois, através da impressão digital, digamos assim, deixada, foi recuperado o pigmento proveniente das asas e foi repintada toda a borboleta. Portanto, se nós fizéssemos uma observação microscópica, isto estão à escala. Portanto, isto, quer dizer, a obra por acaso a obra deve ser pouco maior do que isto é capaz de estar quase à escala. Mas, portanto, a borboleta que está aqui representada, esta espécie, não é? Tem exatamente esta dimensão, portanto, isto está em tamanho real, foi prensada e depois recuperado o pigmento para pintar exatamente as cores e os elementos distintos da... Portanto, esta técnica foi muito usada no final do século XVIII, mas obviamente é extremamente frágil. Se um herbário de plantas já é frágil, se não for bem conservado, imaginem um herbário de borboletas, que não são caixas entomológicas de borboletas, não é? Que também têm suas próprias formas de conservação, portanto, é um elemento extremamente raro e hoje em dia no mundo só conhecemos 3 exemplos. Este, um que está no Rio de Janeiro e um que está numa coleção particular em Nova Iorque. Agora, 3 exemplos, por exemplo, daquilo que são ilustrações inacabadas, não é? O que importou aqui foi fazer o registro da topografia do rio e da cachoeira. Começou-se a pintar os elementos, ou a preencher os elementos, ficou inacabado, depois colocou-se simplesmente a legenda e porque é que importava esta área geográfica, exatamente a mesma coisa aqui, não é? Muitas vezes no terreno não temos tempo de acabar as coisas, o que importa é ter a informação mínima para depois, já de regresso ao destino, se quisermos completar o assunto, ou aqui, aquilo que eu dizia ao início, muitas vezes confunde-se aquilo que é ilustração científica e caderno de viagem nas ilustrações do século XVIII, porque as ilustrações ditas oficiais foram aquelas que eram acabadas já cá em Portugal, não é? E muitas vezes, quando esse registro oficial e acabado que deve servir de matriz era feito, já como não é já feito com o animal visto no local in situ e vivo, não é? É feito já com o animal taxidermizado. Portanto, muitas vezes as representações oficiais, ou finitas, digamos assim, que devem de servir de matriz para a descrição daquela espécie especificamente, são ilustrações de animais taxidermizados. Taxidermizados são naturalizados. Naturalizados, portanto, são retirados os órgãos expressíveis e... Não é bem a mesma coisa, mas sim, é balsamados, sim. Sim. Às vezes, até nem se dão ao trabalho de disfarçar a base, não é? Do animal taxidermizado, neste caso até, não é? A desenharam. Finalmente, quase a acabar, o desenho no campo, como eu dizia, o que importa é registar características específicas que me levarão depois à identificação de determinada espécie, mas muitas vezes temos tempo de ter algum cuidado nesse desenho para ele ser o mais próximo daquilo que será a ilustração final que será publicada. E aqui vê-se perfeitamente um primeiro esboço do aparelho digestivo de um hélix, portanto é um verme, não é? Açoriano, um primeiro esboço feito pelo Arruda Furtado e já um segundo esboço ainda feito no campo, em que ele já faz à escala para preparar a ilustração final, a escala e com todas as dimensões que tem que ter, etc., já a pensar na prancha que irá ilustrar a publicação final. Ou aqui, então, um exemplo ainda mais claro, não é? Portanto, isto é a dentição do tal, de um hélix, de outra espécie, em que se vê a representação da dentição, dos maxilares, isto foi tudo feito no campo
em diversos suportes, como eu dizia, muitas vezes o que importa quando já esgota os cadernos, etc., e temos papel, portanto, pode ser muita coisa, pode ser embalagens, o que for, e a prancha final, e vemos a grande similitude e as correções depois que levam à prancha final. Ou aqui, mais uma vez, outro exemplo do Arruda Furtado, não é? Versões preliminares feitas no campo, uma versão também feita no campo, já um bocadinho mais completa, com preenchimento de cor, mas já com a disposição toda dos elementos, as legendas e as numerações para a prancha final. Ou aqui, da viagem do Capelli Ivans, novamente, dois exemplos, a ilustração finita de uma das páginas do Angola contra a Costa e os esquiços feitos no caderno de viagem, não é? Dois deles que muito provavelmente depois irão dar origem à ilustração, ou pelo menos à figura representada do lado direito da ilustração final. E pronto, agora estou disponível para responder a questões, dúvidas ou comentários, se alguém tiver.